Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Hoje nós estaremos falando sobre a campanha Setembro Amarelo, bem direcionada à campanha do Setembro Amarelo, né? Sinais e sintomas. Estaremos conversando com a psicóloga Brenda Castro, ela que é gestalt terapeuta, né? E é uma São Raimundense aqui conosco hoje, aguardando a sua entrada, né, para que nós possamos desenvolver esse diálogo. Olá, Brenda. Boa Olá, noite. boa noite. Consegue ouvir Muitíssimo. bem? Tô te ouvindo bem. Deixa eu Ótimo. só desativar aqui os comentários, gente. Como vocês já sabem, né? É de praxe, a gente faz, né? Tira um pouquinho os comentários para não ficar no rosto dos nossos convidados, né? Ainda mais uma convidada dessa. E aí depois a gente abre, né, o comentário no finalzinho da live e a gente pode, então, estar respondendo os questionamentos. Desde já, Brenda, eu quero te agradecer, né, por aceitar esse convite. É um convite que eu considero muito especial, né, porque como colega de profissão, você sabe a nossa missão, né, que não para. Ela não é uma missão de setembro, ela é uma missão do ano inteiro e da vida toda, desde quando nós encabeçamos aí a nossa atividade profissional. Apenas no mês de setembro a gente intensifica mais ainda as nossas atividades, não é verdade, Brenda? É verdade, é verdade. Existe a campanha, né, para que a gente enfatize um pouco mais, mas é uma temática que a gente precisa falar diariamente, precisa ser falado, porque somente falando é que a gente consegue vencer essa grande luta, né? Porque não é uma luta só de um ou da família, é uma luta realmente da sociedade, devido à situação que nós vemos, estamos vivenciando, né? É isso mesmo, Brenda. Brenda, durante esse mês de setembro, eu tive fazendo as lives e cada semana eu busquei contemplar algo referente àquela semana. Entende? Na primeira semana de setembro estava muito próximo, tanto do dia do psicólogo, tinha sido ali, né, dia 27 de agosto, estava muito próximo do dia do educador físico e do dia do nutricionista. Então eu englobei essas três áreas numa temática só. A importância da atividade física, né, e da alimentação para a saúde mental. Porque tudo isso é setembro amarelo. As pessoas precisam compreender, né, que falar de setembro amarelo não é falar somente do suicídio, mas é falar da vida como um todo. E aí viemos aí para a segunda semana, onde nós estivemos trabalhando aí o tema valorização da vida. Eu busquei trazer, né, profissionais, uma profissional da área da saúde mental, né, uma psicóloga tanatóloga, né, especialista em morte e morrer. Ela faz, inclusive, um projeto muito bacana com as suas colegas que também são tanatólogas. E busquei também trazer uma fala ecumênica, né? No dia, nós não tivemos condições de ter a fala da Paola, né, que estaria representando aí a religião evangélica, mas tivemos a fala do padre Adilson, que também é psicólogo, coincidentemente, e foi um momento extremamente enriquecedor, para que nós possamos estar trazendo também esses diálogos no sentido de falar da vida e não somente direcionar a campanha de Setembro Amarelo para a morte. Viemos aí na semana seguinte, né, que era a semana onde nós tínhamos o Dia Municipal, né, das pessoas com deficiência, e trouxemos aí a Maia, né, hoje eu sou sócio fundadora da AMAT, né, dessa associação tão importante, e trouxemos aí a Maia com essas falas a respeito das experiências enquanto mãe de autistas. Tudo isso é Setembro Amarelo. Se nós fôssemos falar de tudo, né, Brenda?
Nos faltariam semanas e dias e horas para falar de tudo que engloba a saúde mental. Mas eu gostaria de iniciar essa noite com você, deixando claro para quem está nos acompanhando nessa noite, vem acompanhando essas lives e acompanha o nosso trabalho, Brenda, que existe diversas formas. Falar sobre o Setembro Amarelo é muito abrangente. Essa campanha é muito abrangente. É claro que a gente precisa, e é por isso que eu te chamei aqui hoje, a gente precisa tocar um pouco nessa questão dos sinais, dos sintomas, mas nunca perdendo o foco da valorização da vida, que é o que a gente precisa, de fato, estar encabeçando. Isso. Eu inicio primeiramente agradecendo pelo espaço, quando você fez o convite, falei, claro, topo na hora. Precisamos falar, né? É uma alegria estar com você. Eu sei da sua atuação na saúde mental, né? Você, sua referência, o seu nome, o seu cuidado, o seu zelo nessa atuação. Então é muito válido e é muito gratificante estar aqui, principalmente porque eu sei que ao falar nós iremos levar informações e essa temática é através da fala mesmo, né? E quando você fala que todas as outras temáticas englobaram saúde mental, isso é muito importante para que a gente vá quebrando os tabus que são existentes nessa temática. Só que não falar não vai fazer com que os suicídios eles parem de acontecer. Muito pelo contrário, o não falar só evidencia cada vez mais os grandes índices que vêm acontecendo, né? Já iniciando a nossa fala, Ivana, por que falar é importante? Porque os números cada vez mais vêm aumentando, né? No Brasil, cerca de 3.000 pessoas por ano se suicidam. Se a gente for pegar por média, sai em média, a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio. Isso no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos. Então, imagina só, o tempo que a gente está aqui, quantas vidas já não foram perdidas, não é verdade? E aí, como a temática é falar um pouco sobre sintomas e sinais, eu acho super válido iniciar essa fala dizendo que a pessoa que comete o suicídio, muitas vezes não é uma explicação única, porque o suicídio ele é multifatorial, né? Tem várias questões envolvidas. Uma certa vez uma pessoa perguntou para mim assim, o suicídio ele é biológico? E aí eu pontuei assim, o suicídio não, mas a pessoa pode ter algum transtorno, que isso sim tem uma questão biológica. E o que traz esse adoecimento? Né? Acho que é muito válido a gente também iniciar isso antes do adoecimento. O que é que leva esse adoecimento? O que leva ao adoecimento é justamente a falta de cuidado com essa saúde emocional. Nós estamos vivenciando uma época que bom, estamos tendo avanço com cuidado com a saúde emocional, mental, mas durante muito tempo foi uma saúde que a gente voltava apenas o olhar para a saúde física. E aquilo que era emocional era descartado, né? E aí, se eu não falo daquilo que me gera sofrimento, né? Se eu não tenho espaço para falar das minhas dores, para falar daquilo que me machuca, que são sentimentos inerentes do ser humano, né? Isso vai me causando um desgaste muito grande e que isso pode vir a desenvolver transtornos, né? E aqui, entre os suicídios, eu estava fazendo uma leitura e a Unesp ele fez uma pesquisa, Ivana, que 36% das pessoas que acometem suicídio, 36 delas são pessoas que têm algum transtorno mental, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade. Transtorno bipolar. Isso, bipolaridade. 24% uso e abuso de álcool e outras drogas, que também é um fator que nós precisamos dar atenção. A gente sabe que o uso de drogas e álcool é um processo de adoecimento, é uma questão de saúde, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também acolhedor. O que muitas vezes a gente percebe, mano, é que, pelo menos na minha prática, e o discurso de pessoas que passam por essa dependência, elas sofrem muito. E esse sofrimento, ele é muito negligenciado pela sociedade, né? Porque é visto como algo ruim. Então, eu barro, eu não acolho. E isso gera uma série de fatores que causam adoecimento. 10% nessa pesquisa aponta que 10% das pessoas que acometem suicídio
tem transtorno de esquizofrenia, que é um outro tipo de transtorno de adoecimento, né? Que a gente sabe que também tem um nível de sofrimento muito grande e que está muito ligado a um tabu, que é o dito doido, né? Uhum. Por ser doido, tem que ficar largado, por ser doido, não tem que Excluído. ser excluído. A gente afasta, né? A gente afasta. E os outros 11% são questões de outros transtornos de personalidade, né? E aí a gente vê um número muito grande, Ivana, os 36% estão ali associados a essas questões de transtornos mentais. Transtornos mentais que muitas vezes surgem pela falta do cuidado, né? Brenda, o que é, se a depressão, vamos pegar o exemplo da depressão aqui, né, Ivana? A depressão. Mas o que é que faz com que a depressão ela chegue a um nível de sofrimento tão grande que faz com que a pessoa venha a cometer o suicídio? Muitas vezes, pela forma de não tratar ela. Se eu não acolho, se eu não cuido, se eu não tenho espaço para vivenciar esse sofrimento, aí a depressão ela chega num nível de sofrimento tão grande que ela acaba sendo como solução a retirada dessa vida. E eu sempre falo, Ivana, que a pessoa que acomete suicídio, o intuito dela não é acabar com a vida, mas sim com aquela dor que ela sente, que é uma dor tão grande, né? Que realmente faz com que ela enxerga que a única solução para tal coisa é justamente ter esse processo de morte, né? Antecipar a morte, porque seria a forma de solução. Esse é um ponto, Brenda, que eu acho importante a gente esclarecer para a população que está nos acompanhando, para quem vai ver a live depois. Frente ao sofrimento desse indivíduo, ele perde a capacidade de perceber alternativas. Eu sempre costumo dar exemplos muito simples. Quando eu estou assim nos espaços, eu olho para os espaços, eu fico vendo. Vocês estão vendo aí, gente? O que é que vocês estão vendo nesse espaço? Vocês estão vendo uma porta, uma janela? Pois é, pois a pessoa em sofrimento, né, mental, intenso, ela não consegue visualizar a porta, a janela. Ela não consegue visualizar saídas, né? Ela fica limitada cognitivamente. E isso é muito sério, né? O que a gente vê enquanto possibilidade, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar. A limitação realmente, de fato, é bastante significativa que leva à morte, né? Isso mesmo. É um sofrimento existencial, né? O sofrimento existencial faz com que eu não perceba, eu não tenho mais sentido nas coisas que me cercam. Enquanto gestalterapeuta, eu entendo muito que os sentidos, né, são os sentidos daquilo que eu tenho ao meu redor é que fazem com que eu tenha uma vida saudável ou não. Então, se eu tenho essa perda de sentido, como é que eu vou ter ânimo para viver, né? Como é que eu vou ter forças para ter um sentimento de esperança sobre a vida? E estudos falam que pessoas que acometem o suicídio têm a presença daqueles Ds, né? Exatamente. Desesperança, desespero, desamparo e a depressão, que se enquadra aqui Uhum. também, né? Então, quais são os sinais? Os sinais, muitas vezes, eles são sinais verbais, são sinais comportamentais, e a gente tem que estar bem atento, porque muitas vezes eles são bem sutis. São bem sutis por quê? Porque falar de dor é uma coisa que nós, seres humanos, ainda estamos aprendendo, porque durante muito tempo foi deixado assim de lado, porque falar do que não é bom perante a sociedade é melhor deixar debaixo do tapete, né? E aí E entra, aí, aí a gente vai ter que entrar aí, quando você fala da questão da dor, você vem como gestalt terapeuta e eu, a minha experiência na psicanálise, tenho que dizer. O mecanismo de defesa entra aí, né? O que nos causa angústia, o que nos causa uma grande angústia, faz com que a gente fuja daquilo. A gente não quer experimentar aquilo. E é importante também a gente lembrar que, nesse sentido, faz com que os familiares, né, Brenda, os familiares da pessoa em sofrimento, que está vendo o sofrimento, ele também não tem condições de enfrentar o sofrimento do outro, porque é muito angustiante para ele também ver o seu filho sofrer, ver o seu esposo sofrer, ver a sua mãe sofrer. Então ele também desenvolve mecanismo de defesa, ele também foge, né? Ele também foge dessa realidade. isso. Uma vez acho que comentei até com você, Ivana, sobre a questão da responsabilidade, né? Eu acho que é uma coisa bem pertinente aqui, porque algumas pessoas veem o suicídio como algo individual,
né? Ah, a pessoa faz da vida dela o que bem quiser, mas não, é uma questão de Não é. saúde pública, não é. Exato. Não é. Só que quando eu percebo o sofrimento do outro, quando eu me coloco nessa situação de perceber, Ivana, existe algo muito relacionado à questão da responsabilidade. Porque se eu olho, se eu percebo, se eu acolho, eu sei. E se eu sei, aquela responsabilidade sobrecai sobre mim. No sentido de que se eu fingir que eu não estou vendo, ah, fulano está mudado, né? Que aqui entra a Uhum. questão dos sinais. Falta de ânimo, desinteresse, fala, por exemplo, uma fala verbal, vontade de sumir, né? Daqui a um tempo vocês não vão mais se preocupar com isso, ou então começa a ter uma ligação muito forte com coisas que aconteceram no passado, fica aquela nostalgia, como se estivesse revendo coisas do passado, vem a questão de se despedir, né? Tá recorrendo a pessoas do passado, assim, para fazer uma despedida, questão de estar se desfazendo de bens que antes eram valorosos. Isso são sintomas, são sinais que se apresentam e, claro, cada pessoa ela vai manifestar de uma forma. Sim. Porque o processo de adoecimento, ele é singular, né? Ele é singular. Então, essa dor, ela também vai ser de uma forma singular. E aí, quando a pessoa vem manifestando alguns sintomas, né? A pessoa percebe que ela teve uma mudança de comportamento. Antes era uma pessoa bem agitada, teve essa diminuição nesse nível de agitação, era uma pessoa extrovertida, agora está mais introvertida. Algumas pessoas podem até chegar e perguntar, Ivana, e chegam com aquele olhar mais crítico, né? Mas por que você está assim? Você não tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí isso pode provocar um processo de barra, né? Porque, Ivana, na nossa sociedade, a depressão, você tem que viver ela em off, em off. A dor, ela não é admitida na nossa sociedade. Exato. Porque se eu estou sofrendo, eu não estou seguindo um padrão que a sociedade Eu não sirvo. coloca. Eu não Eu... sirvo. Uhum. Eu não sirvo. E aí, nesse mundo de redes sociais, mano, a gente vê muito isso na nossa prática, nós enquanto psicólogas, né? Psicólogas clínicas ainda mais. O quê? Que pessoas querem se ajustar a uma falsa realidade. E quando eu não me ajusto a essa falsa realidade que existe de ser feliz o tempo todo, vem um sentimento de frustração. E essa frustração, acompanhada pelo nível de sofrimento muito grande, faz com que eu vá perdendo o sentido da vida. E aí Sim. vai esse efeito dominó, né? Mas é muito válido a gente pontuar aqui de que a dor, ela precisa ser vivenciada, né? Vivenciada. Precisa ser Evidenciada. Validada. Não é isso, Brenda? validada. Quando você traz essa questão, você levanta várias questões aqui na minha mente agora. Por exemplo, nós não temos a prática de nos conhecermos, entendeu? Desde a infância. Então, quando eu peço para a gente estar falando sobre a questão da vida, é para a gente falar do Setembro Amarelo e falar do suicídio como um processo da vida do indivíduo como um todo, né? Onde todos nós estamos inseridos. Então, perpassa pelo autoconhecimento, né? A gente só consegue, de fato, compreender a diferença no outro quando a gente encontra a diferença em nós mesmos. Então, falta muito isso, né, Brenda? Falta desde a infância, né? Em todas as fases da nossa vida, falta essa busca de autoconhecimento e de, como você coloca, de espaços para vivenciar, evidenciar e validar essa dor. E compreender, né, que ela existe, que ela é normal e que nós precisamos de tempo, realmente, não tem outra palavra, de espaço para isso, né? E esse espaço, muitas vezes a gente quer preencher esse espaço com a comida, muitas vezes a gente quer preencher esse espaço com o uso do celular, a gente quer preencher esse espaço com a compra de um carro, com a compra de uma casa, né? Você sabe de quais, né, são diversas formas onde o indivíduo quer preencher esse vazio existencial. E é preciso que nós entendamos que existe o vazio existencial, a gente precisa aprender a lidar com ele. E aprender a lidar com essas dores, aprender a lidar com esse sentimento de impotência que é normal do ser humano, né? Tem um texto que eu sempre lembro desse texto, Brenda, porque, né, meu paizinho Freud já mostrava, né, no mal-estar lá da civilização,
a nossa pequenez diante da natureza. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, a gente quer controlar muito tudo. E quando a gente percebe que nós somos pequenos diante da natureza, a gente perde esse senso de controle, então a gente vai ficando mais brandos com relação às autocobranças, né? E a cobrança externa. Mas tudo isso que você está falando me levantou todas essas questões. Perpassa muito por esse processo de autoconhecimento, né, Brenda? Do conhecimento de quem somos, das dores que nós sentimos, porque a partir disso, você sabe que, para falar de Setembro Amarelo, quando a gente fala de desamparo, quando você traz o D do desamparo, para mim ele é um D muito importante, porque é um D que a nossa campanha de Setembro Amarelo, eu acho que ela alcança isso, ela alcança essa sensibilidade e esse treinamento do outro com relação ao autocuidado, para que esse indivíduo consiga cuidar, né, de ouvir o outro. Porque o que nós estamos precisando é entender que tem muita gente precisando falar, mas nós precisamos treinar pessoas para ouvir, né? Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, né, Brenda, vira uma torre de Babel, ninguém se entende, todo mundo vai se abraçar e cair, né? E cair. Numa situação de urgência e emergência, que é a situação que nós ainda estamos vivendo, se todos nós estivermos desesperados e desamparados, a gente só vai se abraçar e cair juntos. Então, nós precisamos nos cuidar. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente tem que focar na busca do autoconhecimento e do autocuidado para treinar a nossa escuta, porque as pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Com certeza. Mas você falou a questão do controle aí, me veio muito forte um termo que eu gosto de falar, o ato do desconhecido, né? O ser humano, ele tem como se fosse uma necessidade essa questão de controlar, né? Eu preciso controlar. E muitas pessoas desenvolvem ansiedade justamente por essa tentativa, costumo dizer frustrada, Exato. de querer controlar. Você não controla. Não tem como você controlar tudo à sua volta, né? Brenda, tá, eu não controlo. Então, como é que eu faço? Vamos vivenciar, vamos conhecer. E é justamente isso que a Ivana traz, a questão do autoconhecimento. Vamos experimentar se sentir impotente. Isso. Não é isso, Brenda? Vamos experimentar. Cara, eu não dou conta disso. Eu sou impotente perante isso. Vamos ver essa fragilidade não como algo como fraco, mas essa fragilidade como algo que te faz um ser humano. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Então, bora Brenda, eu vejo assim que diante da impotência, a gente consegue se tornar potente. Diante da impotência. Não é verdade, Brenda? Você tem experimentado tantas situações também, né? Até trazendo um pouco para questões pessoais, que eu admiro muito a sua caminhada enquanto profissional e enquanto pessoa, enquanto ser humano. Porque, Brenda, não adianta a gente querer fugir disso, né? Não adianta a gente ter só técnica, a gente tem que ter sensibilidade. Entendeu? Sensibilidade, de fato, de vivência, como você está colocando. E é frente a situações de impotência que a gente desenvolve potência. Com certeza, com certeza. Né? Se a gente consegue treinar esse olhar para isso, né, a gente consegue, de fato, falar de Setembro Amarelo. E acho válido também a gente pontuar aqui hoje, Ivana, a questão da frustração. A sociedade que nós vivenciamos, ela barra muito a questão do frustrar. E isso, quando você fala sobre a criança, isso vem muito forte para mim, algumas experiências que eu tive. E é um relato que a gente ouve bastante, assim, o que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E aí a gente deixa muito fora a questão do não. A gente precisa entrar com esse processo de que durante o percurso da vida não serão só sims, né? Então, quando eu trabalho não desde essa infância, quando eu trabalho essa questão de que, mesmo frustrado, eu tenho uma possibilidade de ser feliz, né? E a felicidade, eu acho que a gente precisa também abrir um leque sobre isso, Ivana. Muitas pessoas pensam que felicidade é um estado constante. Não. A alegria é um sentimento que faz a gente se sentir estonteante, né? Só que na felicidade existe também momentos de dificuldade, existem momentos de medo, momentos de dores, momentos de angústia, de ansiedade.
E aí eu acho que a gente precisa falar, quando se fala de valorização da vida, entra muito isso. A vida é isso, não tem como eu te dar a certeza de que a vida vai ser boa e bela, mas eu te dou a certeza que você pode escolher ser a sua melhor versão. Então, que nós possamos abrir esse olhar entendendo de que, gente, dor precisa ser vivenciada, dor precisa ser sentida, dor precisa ser validada. Onde é que está doendo? E quando você fala assim, que a gente precisa acolher as pessoas, não é uma escuta da boca para fora. O escutar, ele só é válido, ele só é terapêutico quando a escuta é qualificada. Tem que ser uma E escuta limpa. qualificada, limpa, empática, porque somente assim a gente consegue dar espaço para essa pessoa se abrir, se acolher, ter confiança. Eu sempre falo, Ivana, a gente não confessa as nossas dores, as nossas fraquezas para qualquer pessoa, não. A gente confessa essas dores para pessoas que, de alguma forma, nos proporcionam a questão do cuidado, da confiança, do Proteção. acolhimento, da proteção, né? E é É o algo kit que o ser humano emocional. é isso mesmo. É o kit emocional. A gente precisa, né, Brenda, desse kit emocional, de ter pessoas que se mostrem, né, ao nosso redor mais fortes, né, que realmente nos acolham, que realmente nos causem esse sentimento de pertencimento e de proteção. Porque quando a gente fala de escuta limpa, como eu vou falar para alguém sobre a minha dor, né, se esse indivíduo, a primeira coisa que ele vai fazer é criticar a minha dor, né? É agir com preconceito perante a minha dor. Então, quando a gente fala de escuta limpa, né, Brenda, é importante as pessoas compreenderem o quanto situações que a maioria das pessoas acha que é tão simples assim, o bullying na escola. O bullying na escola, as pessoas acham que é algo, né? Ah, porque sempre teve bullying na escola, agora é moda de falar bullying na escola. Gente, o bullying na escola, ele causa um sofrimento emocional para a vida do indivíduo inteira. Inteira. Quando isso se soma a uma tendência genética, quando isso se soma a uma baixa tolerância à frustração, quando isso se soma a uma baixa autoestima, né? O bullying é um prato cheio para o suicídio. É sim, é sim. Né? Não tem, a gente não tem como fugir, né, disso, de lembrar disso. Não, não tem, não tem. Até porque, muitas vezes, nesse processo que você traz do bullying, né, a gente vê muito isso em infância, né, da infância, pré-adolescência, são fases, né, que se constituem e muitas vezes o repertório da pessoa, ela vai se constituindo, às vezes, de uma forma sem sentido, né? Então, a gente precisa falar assim, a gente precisa... Eu percebo muito que está existindo como se fosse muito normal. Algumas questões são bem sérias. O bullying, o suicídio, gente, não é normal. A gente não pode normalizar isso. A gente precisa encarar, a gente precisa entender que isso traz um processo de dor muito grande para as E pessoas. que é evitável. E é evitável. É Exato. evitável. Gente, o suicídio, muitas vezes, 90% dos casos nós podemos evitar. Porque o suicídio, eu até falo, o suicídio ou ele é premeditado ou ele é, né, impulsivo. Às vezes a pessoa está num nível de dor tão grande, Ivana, que aquela impulsividade faz com que o desespero, a desesperança é tão grande que faz com que num ato impulsivo eu vá lá e cometo o ato. Olha só se nessa caminhada, nessa ida, ele encontra uma pessoa que percebe o sofrimento dele e fala assim, peraí, eu sei que está doendo, mas me conta um pouquinho onde é que está doendo, divide comigo o teu fardo. Se eu não sei como te ajudar, vamos procurar uma pessoa ali que pode te ajudar. Já pensou quantas vidas não poderiam estar sendo salvas através desse momento de parar? Ivana, eu acredito que muitos dos adoecimentos que estão acontecendo hoje na sociedade é por conta da nossa pressa. A Sim, gente está tendo pressa concordo. para tudo, menos para nós, menos para o cuidado também com o outro. E se eu não cuido de mim, porque é a lei da vida, eu sempre falo, você primeiro tem que cuidar de você, que é o processo do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu desenvolvo em mim habilidades de empatia, de resiliência, de gratidão, um olhar mais atento. Então, eu tenho habilidades, aí eu já tenho uma certa competência para
cuidar do outro. Acolher a diferença do outro. Acolher a diferença do outro. Que é um outro ponto, né? Que o diferente não é aceitável. Você tem que se enquadrar no meu estilo. E é tão lindo. Eu não sei se é porque eu sou gestalterapeuta, mas não. É a essência mesmo. É a essência. Eu acho a diferença, assim, tão massa. Porque você acha que seria tão chato se todo mundo fosse igual. Não é? Tipo, eu Verdade. sou mais, assim, suscetível. Brenda?